Imagine estar no meio de um sono profundo, cercado pelo silêncio, quando algo inexplicável o acorda. Não é um barulho ou um desconforto físico, mas um puxão quase invisível que o impele a abrir os olhos. Isso já aconteceu com você? Eis uma pergunta intrigante. E se essas interrupções noturnas não fossem apenas coincidências ou sinais de insônia? E se fosse um chamado divino, um momento escolhido para transformar sua vida? É interessante notar que várias culturas e tradições espirituais acreditam que o período entre 3 horas e 5 horas da manhã não é apenas uma parte arbitrária da noite. Para muitos, ele é conhecido como a hora do silêncio espiritual, um período em que o mundo desacelera e a conexão com o divino se torna mais acessível. Os cientistas apontam que durante esse período, nossos corpos estão em um estado de vulnerabilidade e introspecção. Mas para aqueles que enxergam além do físico, esse é o momento perfeito para o diálogo direto com Deus. Esse fenômeno não é novo. Desde os tempos bíblicos, a quarta vigília tem sido um momento crucial para encontros espirituais significativos. Foi nas primeiras horas da manhã que Jesus caminhou sobre as águas para alcançar seus discípulos em meio a uma tempestade. Foi também na calada da noite que Jacó lutou com o anjo, recebendo uma bênção que mudaria seu destino para sempre. Agora, pense no seguinte: se esses despertares noturnos são de fato um chamado, o que você está fazendo com esse tempo? Está desperdiçando oportunidades preciosas ao voltar a dormir ou ignorar o momento? Ou está pronto para explorar todo o potencial espiritual e emocional que esses despertares oferecem? Neste guia, você aprenderá a transformar esses minutos de silêncio em oportunidades de conexão divina. Exploraremos os significados mais profundos desse fenômeno. Orientaremos você nas práticas que podem mudar o curso do seu dia e descobriremos os benefícios espirituais e emocionais que esse momento sagrado pode propor. Os psicólogos também destacam esse período como um momento natural para a introspecção, pois a mente é mais receptiva à reflexão no ambiente silencioso e livre de distrações das primeiras horas da manhã. Em um nível espiritual, muitas tradições consideram esse período profundamente significativo. No cristianismo, ele é chamado de quarta vigília, representando as horas imediatamente antes do amanhecer, quando se acredita que ocorrem encontros e revelações divinas. Relatos bíblicos, como Jesus andando sobre as águas, Marcos capítulo 6, versículo 48, ou Jacó lutando com o anjo, Gênesis capítulo 32, versículos 24 a 26, aconteceram durante esse período sagrado. Essa crença se alinha com a ideia de que as primeiras horas da manhã são momentos em que o reino espiritual está mais ativo e acessível. A combinação dessas perspectivas cria uma compreensão profunda do motivo pelo qual acordar a essa hora parece tão intencional. Embora a ciência forneça uma estrutura para entender os gatilhos fisiológicos, a espiritualidade oferece uma lente por meio da qual podemos interpretar a experiência como um chamado divino. Não se trata apenas de despertares aleatórios, mas de uma oportunidade de nos envolvermos com algo maior do que nós mesmos. Figuras históricas e pensadores sempre reconheceram a importância dessas horas. Por exemplo, São João da Cruz, um místico do século XVI, referiu-se ao início da manhã como um momento de profunda conexão espiritual, descrevendo-o como a noite escura da alma, onde o silêncio permite ouvir os sussurros de Deus. Da mesma forma, estudos modernos sugerem que a prática de meditação ou oração durante essas horas pode aumentar a clareza emocional e proporcionar uma sensação de paz que se estende ao longo do dia. Acordar entre 3 e 5 horas da manhã é mais do que apenas uma peculiaridade biológica. É um momento em que o físico e o espiritual se alinham, criando uma janela única de oportunidade para reflexão, oração e renovação. Seja por um pico de cortisol que o prepara para o dia seguinte, ou por um estímulo espiritual que o chama para a ação, esse horário oferece uma chance de fazer uma pausa, refletir e se conectar com um propósito maior do que você. A questão é: como você usará esse momento na próxima vez que ele ocorrer? Na tradição cristã, as horas entre 3 e 5 da manhã
conhecidas como a quarta vigília, têm um profundo significado espiritual. É um horário mencionado na Bíblia como favorável a encontros divinos, revelações e manifestações do poder de Deus. Esse período do início da manhã é visto como um convite sagrado, em que o silêncio do mundo físico permite uma conexão mais profunda com o Criador. Um dos exemplos mais notáveis da quarta vigília na Bíblia é encontrado em Marcos, capítulo 6, versículo 48, onde Jesus, no meio da noite, caminhou sobre as águas para alcançar seus discípulos, que estavam lutando contra uma tempestade. Esse ato poderoso não apenas demonstrou sua autoridade sobre a natureza, mas também sua presença em momentos de grande desafio. Da mesma forma, em Gênesis, capítulo 32, versículos 24 a 26, Jacó lutou com um anjo até o amanhecer e recebeu uma bênção que transformou completamente sua vida. Esses relatos destacam como a quarta vigília é um período de mudança, vitória e intimidade com Deus. Esse período também é reconhecido como um tempo de vigilância espiritual. No capítulo 33, versículo 6, de Ezequiel, Deus chama os vigias para ficarem alerta e atentos, protegendo não apenas suas próprias vidas, mas também as dos outros. A quarta vigília é, portanto, uma oportunidade para orar, interceder e buscar discernimento espiritual. Ao longo da história cristã, muitos líderes e estudiosos enfatizaram a importância dessa hora para o crescimento espiritual. Eles observaram que a calma e o silêncio do início da manhã criam um ambiente ideal para ouvir a voz de Deus, meditar em suas promessas e alinhar o coração à sua vontade. Estudos contemporâneos também afirmam os benefícios de se envolver em práticas espirituais durante esse horário. Pesquisas indicam que a oração e a meditação nas primeiras horas da manhã podem aumentar a clareza mental e trazer paz interior, equipando os cristãos para enfrentar os desafios diários com fé e confiança. A quarta vigília não é apenas um horário comum, é um convite divino para entrar na presença de Deus de uma maneira única. Durante esse período, as distrações do dia se dissipam e a alma se torna mais receptiva ao Espírito Santo. Para aqueles que desejam ter um relacionamento mais profundo com Deus, é essencial abraçar essas horas. Acordar entre 3 e 5 da manhã não é uma coincidência, mas uma oportunidade divina de buscar a face de Deus, fortalecer sua fé e encontrar direção para a sua vida. Acordar entre 3 e 5 da manhã pode parecer incomum, mas esse horário sagrado oferece uma oportunidade única de alinhar seu coração e sua mente com a vontade de Deus. Para aproveitar ao máximo esses momentos, é essencial incorporar práticas simples e sustentáveis em sua rotina que melhorem o crescimento espiritual e emocional. Comece com a oração, a pedra angular de qualquer prática cristã. Use esse momento de silêncio para falar com Deus sobre suas preocupações, agradecer a Ele por suas bênçãos e buscar orientação para o dia seguinte. Concentre-se em uma comunicação sincera, pedindo ao Espírito Santo que dirija seus pensamentos e palavras. Comece com uma oração de gratidão, pois estudos mostram que as pessoas que praticam regularmente a gratidão têm 45% mais resiliência emocional ao longo do dia. Refletir sobre a bondade de Deus ajuda a promover um senso de paz e confiança. A leitura da Bíblia é outra prática vital durante essas horas. Escolha uma passagem que se refira às suas circunstâncias atuais ou siga um plano devocional para orientar seu estudo. Durante a leitura, peça a Deus que revele percepções e lições que possam ser aplicadas à sua vida. Medite nos versículos principais, repetindo-os em voz alta para fortalecer sua compreensão e fé. Para uma conexão mais profunda, incorpore a respiração e a meditação guiadas. Comece encontrando um espaço silencioso e confortável. Feche os olhos, respire lenta e profundamente e libere conscientemente qualquer tensão em seu corpo. Ao respirar, convide o Espírito Santo para preencher seu coração e sua mente. Uma meditação simples pode incluir a concentração em uma única escritura, como o capítulo 46 do Salmo, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.
Deixe que esse versículo guie seus pensamentos ao aquietar sua mente e ouvir a voz de Deus. Escrever em um diário é outra ferramenta eficaz para captar as percepções espirituais que você recebe durante esse período. Anote suas orações, reflexões sobre passagens bíblicas e quaisquer revelações ou sonhos de que se lembrar. Manter um diário ajuda a acompanhar sua jornada espiritual e serve como um registro da fidelidade de Deus em sua vida. Você também pode usar esse tempo para planejar o seu dia. Peça sabedoria a Deus ao delinear suas prioridades e tarefas. Dedique sua agenda a Ele, buscando sua orientação para se concentrar no que realmente importa. Como o capítulo 16 de Provérbios, versículo 3, nos lembra: entregue ao Senhor tudo o que você fizer, e Ele estabelecerá os seus planos. Para manter o foco e reduzir as distrações, crie um ambiente que incentive o envolvimento espiritual. Coloque uma música suave de adoração para dar um tom de paz ou diminua as luzes para aumentar a sensação de calma. Evite verificar o celular ou participar de atividades que desviem sua atenção do momento. A consistência é fundamental para manter essas práticas. Estabeleça a intenção de acordar cedo todos os dias e veja esse momento como uma oportunidade de se aproximar de Deus. Mesmo nos dias em que você se sentir cansado, lembre-se dos benefícios espirituais e emocionais que advêm de dedicar essas horas a Ele. Quando você adota essas práticas, o início da manhã se transforma de uma interrupção aleatória em um encontro sagrado com Deus. Por meio da oração, meditação e reflexão, você não apenas aprofundará sua conexão espiritual, mas também se equipará para enfrentar os desafios do dia com força e propósito renovados. O conceito de vigilância espiritual, conforme enfatizado na Bíblia, continua profundamente relevante para enfrentar os desafios modernos. Em um mundo repleto de distrações, incertezas e pressões emocionais, permanecer espiritualmente alerta é essencial para manter o equilíbrio e a resiliência. Essa ideia não é apenas bíblica, mas também prática, oferecendo soluções para as lutas diárias e promovendo um relacionamento mais forte com Deus. A Bíblia destaca com frequência a importância de estar atento. O capítulo 33, versículo 6, de Ezequiel, descreve o papel de um vigia, alguém responsável por avisar os outros sobre o perigo que se aproxima. Espiritualmente, isso significa permanecer em sintonia com a orientação de Deus e ser proativo na oração para se proteger contra ataques à sua fé, à sua família e à sua paz. Essa vigilância vai além da proteção pessoal. Ela o capacita a interceder por seus entes queridos, sua comunidade e até mesmo por questões sociais mais amplas. No contexto atual, a vigilância espiritual pode estar diretamente relacionada ao combate a desafios emocionais e mentais. A vida moderna muitas vezes traz ansiedade, estresse e demandas avassaladoras. Foi demonstrado que a oração regular, uma prática fundamental de vigilância, proporciona um alívio significativo nessas áreas. Pesquisas indicam que indivíduos que oram regularmente experimentam uma redução de 25% nos sintomas de ansiedade, demonstrando o profundo impacto de se conectar com Deus durante momentos de vulnerabilidade. A vigilância também envolve o reconhecimento das influências sutis que podem atrapalhar seu foco espiritual. Essas distrações podem incluir relacionamentos não saudáveis, consumo de mídia ou até mesmo lutas internas, como pensamentos negativos. Ao ficar alerta, você pode identificar e lidar com essas influências antes que elas se enraizem, como um vigia que guarda uma cidade contra ameaças invisíveis. Uma maneira de praticar a vigilância espiritual é por meio da oração de intercessão. Ao acordar durante a quarta vigília, use esse momento para orar, pedindo proteção para seus entes queridos, sua comunidade e você mesmo. Peça a Deus que o proteja do mal e lhe dê sabedoria para enfrentar os desafios. Ao fazer esse tipo de oração, você desenvolverá uma sensação de paz, sabendo que não está lutando sozinho nas batalhas da vida. Outro aspecto importante da vigilância é cultivar o hábito da autorreflexão.
Reserve um tempo para avaliar as áreas de sua vida em que talvez precise de fortalecimento espiritual. Há conflitos não resolvidos, medos ou hábitos que o estão deixando vulnerável? Apresentar essas preocupações a Deus permite que Ele trabalhe nessas áreas, oferecendo força e clareza para superar os obstáculos. Além disso, considere como sua vigilância pode influenciar outras pessoas. Assim como um vigia soa um alarme para o benefício da comunidade, sua consciência espiritual pode inspirar e incentivar as pessoas ao seu redor. Compartilhe as percepções de suas orações e leituras das Escrituras, oferecendo apoio a amigos e familiares que possam estar com dificuldades. Sua fidelidade pode se tornar uma fonte de luz na vida deles. Criar uma rotina de vigilância espiritual requer consistência e intencionalidade. Reserve momentos específicos para oração e reflexão, especialmente durante as horas tranquilas da quarta vigília. Use ferramentas como o diário para acompanhar seu progresso, observando como Deus responde às orações e fornece orientação ao longo do tempo. Essa prática não apenas aprofunda sua fé, mas também serve como um lembrete de sua presença e proteção constantes. A vigilância espiritual não é apenas uma resposta a desafios externos, é uma abordagem proativa para viver uma vida alinhada com a vontade de Deus. Ao permanecer alerta, orar fervorosamente e enfrentar as lutas emocionais e espirituais de frente, você se prepara para enfrentar cada dia com confiança e graça. Esse compromisso com a vigilância permite que você experimente a paz e a proteção que somente Deus pode proporcionar. Por que a quarta vigília é considerada um momento crucial para as atividades espirituais? A quarta vigília, que abrange as horas entre 3 e 5 da manhã, é geralmente considerada um momento sagrado e crucial para as atividades espirituais devido ao seu alinhamento único dos estados físico, emocional e espiritual. Esse período é importante por vários motivos, com base em ensinamentos bíblicos, práticas históricas e seu impacto fisiológico e psicológico. A Bíblia frequentemente faz referência à quarta vigília como um período de intervenção e revelação divina. Em Marcos, capítulo 6, versículo 48, Jesus andou sobre as águas durante a quarta vigília para resgatar seus discípulos de uma tempestade, simbolizando sua presença em momentos de aflição. Da mesma forma, em Gênesis, capítulo 32, Jacó lutou com o anjo ao amanhecer, recebendo uma bênção transformadora. Esses relatos ressaltam como esse período serve como um momento para descobertas, encontros e bênçãos. Muitos ensinamentos cristãos sugerem que os reinos espirituais estão particularmente ativos durante esse período. Acredita-se que as revelações divinas e se fortalecer contra a oposição espiritual. Ao dedicar essas horas à oração, meditação e reflexão, os cristãos podem alinhar seus corações com a vontade de Deus, obter clareza para suas vidas e experimentar um senso mais profundo de paz e propósito. Essa janela sagrada não se trata apenas de rituais. Trata-se de criar uma conexão consistente e significativa com o Criador na quietude da manhã. 3 passos a serem seguidos durante a quarta vigília. Ore contra o mal. Reconheça que as primeiras horas da manhã não são apenas um momento para encontros divinos, mas também um período em que forças espirituais negativas podem agir. Envolva-se em uma fervorosa guerra espiritual para neutralizar qualquer atividade que possa atrapalhar os planos de Deus para a sua vida. Use as orações da meia-noite, conforme mencionado em Efésios, capítulo 6, versículo 12, para enfrentar a oposição espiritual. Declare vitória sobre o medo, a dúvida e todos os esquemas criados para impedir seu propósito. Na quietude da noite, reserve um tempo para refletir e ouvir a Deus. Aquiete sua mente e concentre-se em entender as mensagens dele para a sua vida, sejam elas por meio de sonhos, visões ou convicções internas. Siga o capítulo 46 do Salmo, versículo 10, que diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ao meditar, peça clareza em relação a situações específicas, orientação para sua comunidade
ou direção para decisões pessoais. Declare positividade. As palavras têm poder, e as primeiras horas da manhã são uma excelente oportunidade de usar esse poder para remodelar seu dia. Dê vida às suas circunstâncias, proclame bênçãos e faça declarações proféticas sobre sua família, seu trabalho e seu futuro. Como ensina o capítulo 18 de Provérbios, versículo 21, a língua tem o poder da vida e da morte. Use esse tempo para plantar sementes de positividade, declarando o favor, a proteção e o sucesso de Deus em todos os aspectos de sua vida. A vigilância intencional durante a quarta vigília permite que você mude o foco da interrupção do sono para a capacitação espiritual. Ao orar fervorosamente, meditar na palavra de Deus e declarar bênçãos, você se alinha com a vontade dele, fortalece sua fé e define o tom para um dia guiado pela presença e pelo poder dele. Essas etapas transformam um simples momento de vigília em um encontro divino, cheio de propósito e renovação. As primeiras horas da manhã, geralmente consideradas como um momento sagrado para a oração e reflexão, são especialmente adequadas para a meditação profunda e conexão com Deus. Durante esses momentos de silêncio, nossa mente está naturalmente preparada para se concentrar, facilitando ouvir a voz de Deus e processar as instruções divinas. Mas o que torna esse momento tão impactante e como a meditação contribui para a clareza espiritual e mental? Pesquisas revelam que os períodos de silêncio e meditação estimulam as áreas do cérebro responsáveis pela tomada de decisões e pela criatividade, principalmente o córtex pré-frontal. Essa é a parte do cérebro que governa o planejamento, a solução de problemas e o raciocínio lógico. Quando o mundo ao nosso redor está quieto, as distrações desaparecem, permitindo que nossa mente se concentre em pensamentos complexos e verdades espirituais. Estudos também mostram que a meditação noturna pode melhorar a retenção da memória em 20%, reforçando nossa capacidade de absorver e recordar os insights que obtemos durante esses momentos. Além dos benefícios mentais, a meditação tem um impacto profundo na regulação emocional. Ao aquietar a mente e concentrar-se na presença de Deus, os níveis de estresse diminuem e os sentimentos de paz e gratidão aumentam. Isso cria um ambiente em que a compreensão espiritual pode florescer, ajudando-nos a nos conectar mais profundamente com os planos de Deus para nossas vidas. Encontre um local tranquilo e confortável onde você possa se concentrar sem distrações. Diminua as luzes, sente-se ou deite-se em uma posição relaxada e respire fundo algumas vezes para se concentrar. Comece meditando em um versículo específico da Bíblia, como o capítulo 46 do Salmo, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deixe que as palavras guiem seus pensamentos enquanto reflete sobre o significado e a relevância delas para a sua vida. Peça a Deus que revele sua vontade, forneça orientação ou esclareça as preocupações que pesam em seu coração. Enquanto estiver sentado em silêncio, preste atenção às impressões ou ideias que lhe vierem à mente. Essas podem ser a maneira de Deus responder às suas orações. Mantenha um diário por perto para registrar todos os pensamentos, sonhos ou percepções que tiver durante a meditação. Anotar essas reflexões não apenas o ajuda a se lembrar delas, mas também permite que você as revisite para obter incentivo e orientação. A meditação durante a quarta vigília não se trata apenas de acalmar a mente, trata-se de alinhar-se com os propósitos de Deus. Ao reservar um tempo para refletir e buscar a orientação dele, você se posiciona para receber respostas, descobrir soluções criativas para os desafios e crescer na fé. Essa prática também fortalece sua capacidade de reconhecer a voz de Deus na vida cotidiana, aprofundando seu relacionamento com Ele. A combinação de reflexão espiritual e compreensão científica revela por que essas primeiras horas são tão transformadoras. Quando nos envolvemos em meditação, criamos um espaço para a clareza divina, aproveitando a quietude para ouvir a voz de Deus e abraçar seus planos. Essa disciplina sagrada não apenas beneficia a mente e o espírito,
mas também nos prepara para navegar pelas complexidades da vida com sabedoria e graça. As palavras são ferramentas poderosas dadas por Deus para alinhar nossos corações e mentes à sua vontade. Como ensina Provérbios, capítulo 18, versículo 21, a língua tem poder de vida e morte. Essa verdade nos lembra de falar intencionalmente, declarando as promessas de Deus para moldar nossa vida e fortalecer nossa fé. As declarações proféticas não são meras afirmações positivas. Elas são afirmações cheias de fé, fundamentadas nas Escrituras, projetadas para ativar os planos de Deus e eliminar o medo ou a dúvida. Pesquisas modernas destacam o efeito transformador das palavras, mostrando uma redução de 15% nos pensamentos autocríticos após apenas 3 semanas de afirmações positivas consistentes. Espiritualmente, isso se alinha com Romanos, capítulo 12, versículo 2, em que somos incentivados a renovar nossa mente para discernir a perfeita vontade de Deus. Falar as promessas de Deus em voz alta desvia nosso foco da negatividade e reafirma a verdade de sua palavra, criando uma mentalidade de esperança e confiança. Quando baseamos nossas declarações em escrituras específicas, elas se tornam ainda mais poderosas. Por exemplo, proclamar: "O Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza", do Salmo, capítulo 46, versículo 1, induz paz em tempos de incerteza. Ao falarmos com convicção, convidamos a verdade de Deus para nossas circunstâncias, transformando nossa perspectiva e substituindo o medo pela fé. Com o tempo, essas declarações fortalecem nossa base espiritual, permitindo-nos enfrentar os desafios com clareza e resiliência. Por meio de declarações proféticas, fazemos parceria com Deus para alinhar nossos pensamentos, palavras e ações à sua vontade. Falar constantemente a sua palavra não apenas remodela nossa mentalidade, mas também nos aproxima do seu propósito, equipando-nos com a força e a esperança necessárias para navegar pelas incertezas da vida. Manter uma forte conexão com Deus exige esforço intencional, especialmente em um mundo repleto de distrações. Para cultivar uma disciplina espiritual consistente, precisamos de estratégias práticas que ajudem a minimizar as interrupções e a manter o foco em sua presença. O desenvolvimento de hábitos e rotinas diárias pode transformar momentos fugazes de oração e reflexão em um relacionamento duradouro com Deus. Uma abordagem eficaz é definir alarmes personalizados com lembretes espirituais. Eles podem incluir versículos bíblicos, orações curtas ou frases motivacionais que redirecionam nossa atenção para Deus durante o dia. Por exemplo, um alarme ao meio-dia pode nos lembrar de agradecer a Deus por sua provisão ou de refletir sobre uma promessa específica das Escrituras. Essa prática simples pode criar pausas intencionais na agitação da vida, permitindo que voltemos a nos concentrar nele. Reduzir as distrações tecnológicas é outro passo crucial. Smartphones, mídias sociais e notificações constantes muitas vezes nos afastam de momentos de paz e reflexão. Designe momentos específicos para orar ou estudar a Bíblia, quando os dispositivos são silenciados ou deixados de lado por completo. Considere a possibilidade de criar um espaço tranquilo em casa, livre de distrações, dedicado a passar tempo com Deus. Esses ajustes ajudam a criar um ambiente propício ao crescimento espiritual ininterrupto. O estabelecimento de metas espirituais semanais fornece orientação e nos mantém responsáveis. Isso pode incluir o compromisso de orar por um período específico de tempo todos os dias, concluir um plano de leitura da Bíblia ou praticar a gratidão, registrando as bênçãos no diário ao final de cada dia. O acompanhamento dessas metas pode nos motivar a manter a consistência. Estudos mostram que as pessoas que programam rotinas para o cuidado espiritual têm 50% mais chances de manter a consistência a longo prazo, enfatizando a importância do planejamento. Além disso, a incorporação de hábitos pequenos, mais significativos, ao longo do dia, reforça nossa conexão com Deus. Ouvir música de adoração durante o trajeto para o trabalho,
Recitar as escrituras nos intervalos ou orar antes das refeições são maneiras simples de integrar a espiritualidade à nossa rotina. Esses hábitos nos lembram que a conexão com Deus não se limita a momentos formais de devoção. Ela pode ser integrada a todos os aspectos de nossa vida diária. A consistência é fundamental. Embora seja natural enfrentar momentos de distração ou cansaço, o esforço para priorizar o tempo com Deus, refletirmos sobre seus planos e nos envolvermos em práticas espirituais significativas. Seja por meio de oração fervorosa, meditação silenciosa ou declarações proféticas, esse horário tem o potencial de remodelar sua vida e aprofundar seu relacionamento com o Criador. A quietude dessas primeiras horas é mais do que apenas um momento de silêncio. É uma tela onde Deus escreve suas instruções e revela seu propósito para você. Ao abraçar esses despertares, você está entrando em um reino de clareza, paz e alinhamento divino que o prepara para os desafios e as bênçãos do dia seguinte. Agora é a sua vez. Se você ficou conosco até o fim, avise-nos comentando abaixo às 3 horas da manhã. Compartilhe seus pensamentos e experiências. Adoraríamos saber como esses insights repercutem em você. E não se esqueça de se inscrever para receber mais ensinamentos transformadores diretamente da Palavra de Deus. Este pode ser o início de algo extraordinário em sua jornada espiritual.